Oi pessoal, estamos ao vivo de novo aqui na Mega Artesanal e eu vou começar a mostrar para vocês a nova aula do Giga, tá bom? Isso eu vou falar no momento adequado, na hora que a gente for aplicar a cor, tá? Deixa eu ver como é que vi. Olha pessoal, aê, consegui! Eu acredito que vocês... Vamos começar mais uma aula! Aê! O pessoal tá animado! Ao vivo, ao vivo! Eu acho que todos que estão sentados aqui na Mega Artesanal, vocês já fazem algum tipo de arte, né? No meu ponto de vista, na minha arte, não existe a surpresa. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, eu sei exatamente as métricas que eu vou usar, e como eu ensino, eu faço isso de uma maneira que as pessoas também entendam e consigam fazer e criar suas próprias estampas. Todo projeto que eu faço, eu começo no papel. Você precisa saber desenhar? Não, você não precisa saber desenhar. Mas vamos fazer um olho grego? Você pode dar um Google no olho grego e estudar a estampa, estudar as proporções. Eu quero só mostrar um detalhe para vocês, que com a técnica de amarração do olho grego, por exemplo, esse desenho aqui foi o croquis que eu fiz para fazer essa canga. Não precisa exatamente ser um desenho apurado, mas quando a gente começa no papel, é como uma escultura. Eu sou escultor, eu faço primeiro o estudo de volumes, eu faço primeiro a blocagem, depois eu faço o refinamento da peça. Um desenhista, ele vai fazer primeiro um sketch, um esboço, um rascunho, e depois ele vem afinando os traços. Cada vez que eu começo no papel, eu entendo as proporções, eu entendo o desenho, eu estou treinando meu cérebro, porque o tecido não tem volta. Se eu começar na orelhada, vou para o tecido eu sou o cara, vou no tecido. Errou, como é que passa a borracha? Na escultura, eu tiro um pedaço de argila, tiro um pedaço de massa e começo de novo no papel. Amasso o papel e começa de novo. Então, eu uso o sulfite como simulador do tecido, tá? Com isso eu treino o cérebro, eu treino a minha mão. Se eu consigo fazer no papel, a hora que eu for para o tecido, eu já estou com meu sistema motor, com a cabeça orientada para aquilo que eu vou fazer, ok? Aqui está meu estudo de olho grego, uma coisa simples. Então, o que eu estudo nisso? A proporção do olho grego. Você percebe que a distância do centro preto para o arco maior é a mesma. A reserva de cor, que seria o espaço em branco, é a mesma distância. E essa parte aqui seria o azul mais escuro, tá? Então o olho grego ele tem três momentos. Ele tem o preto no centro, a cor mais escura, o azul turquesa em volta e o branco em volta. Para destacar esse branco, eu preciso botar uma cor de contraste aqui, que eu boto um azul marinho. Então nesse tingimento de olho grego, vamos usar essas três cores, o azul turquesa, o azul marinho e o técnica de amarração. Na primeira aula, quarta-feira, eu usei técnicas de shibori com traço com régua linear, uma régua, né? Não com uma régua, fazendo traços retilíneos, ok? Um traço só. Essa técnica é uma técnica curvilínea. Então eu posso fazer o olho grego, eu posso fazer o geodo, eu posso fazer o escudo do Capitão América e eu posso fazer, eu tenho essa canga pronta aqui, eu já mostro para vocês esse efeito todo circular. O que muda? A proporção, né? A amarração do olho grego tem um distanciamento. Do escudo do Capitão América tem um círculo maior, aí uma sequência de aros com uma distância igual e menor, ok? Então são esses detalhes que a gente estuda no desenho, a gente tem que estudar no tecido também. A arte e técnica andam juntos, ok? Vamos lá para a amarração. Aqui eu já tenho uma amarrada, eu vou fazer uma com vocês. No caso da amarração do grego, a gente pode fazer com o tecido seco. As pessoas perguntam, o tecido seco é mais fácil para amarrar? Não, né? O tecido molhado é muito mais fácil de você dominar. Concorda? Eu não consigo fazer uma bolinha com o tecido, ele abre. Se eu molhar o tecido, ele vai ficar... Pode perguntar. Isso é viscose, 100% viscose. Eu estou usando a linha algodão, que é para viscose, algodão, linho, rami, ok? Trabalho com essa gama toda de tecidos. Como eu estou fazendo cangas de praia,
eu uso viscose, uma gramatura mais fina, um tecido mais leve, a cor bate mais rápido, ele formou mais rápido. Se bem que vocês fazem arte, a arte e pressa não combinam, né? Uma arte rápida custa barato, uma arte cuidadosa, com atenção nos detalhes, você valoriza o seu trabalho, você cobra mais caro o seu trabalho. Esse é o valor que eu posso para vocês. Minhas peças demoram para ser feitas, eu não faço em grande quantidade e eu cobro muito caro pelo que eu faço, porque eu demando muito tempo fazendo, certo? O marmorizado que está aqui dentro, você não consegue fazer o efeito marmorizado com a peça seca. Você tem que molhar o tecido para fazer o efeito marmorizado. Com a peça seca você não faz, tá? Você não dobra. Então vamos lá. Baseado no estudo, então vamos achar o aro menor. Eu primeiro vou achar o meio do tecido. Pô, isso pode ser mais ou menos no olho, tá? Dobrei no meio. Aqui é o meio do tecido, concorda? Posso estender o tecido também e puxar ele. Então aqui eu tenho o centro do tecido. A primeira coisa que eu vou definir nele, como ele é um tecido retangular, o aro maior que eu vou usar é por onde eu começo, o aro de fora do olho grego, certo? Então eu acho a lateral, eu vou dar um espaço aí, ó, de 5 dedos mais ou menos, da parte mais estreita da câmera. Eu dobrei no meio para achar bem o centro da câmera, porque o centro do olho grego, o preto, vai ficar bem nessa pontinha. Ele tem que estar centralizado, ou pelo menos não precisa estar na régua, mas precisa enganar o olho, tem que estar ali no meio, tá? Então definir o aro maior, vamos colocar o elástico. Gente, enquanto isso a gente vai passar um papelzinho, tá? Pra você estar colocando o nome, pra no fim estar concorrendo aos brindes, tá bom? Eu pareço o Darth Vader respirando, desculpa. Preencha o papelzinho para participarem do sorteio no final. Me sigam no Instagram, senão eu não vou sortear a câmera, tá bom? É Marcus Tavares Atelier. É este jovem senhor que vos fala. Vai aparecer aí, eu muito mais jovem no Instagram, mentira. Apareceu com essa boininha aí mesmo. Então. Oi? Isso, aqui eu defini o aro. Deixa eu pegar a pasta. Aqui eu defini o aro maior, que seria esse aro branco aqui, tá vendo? Ó? O que eu marquei agora seria esse aro aqui, ó. Certo? Definindo esse aro, vamos nos ater às proporções. A questão da proporção não precisa regra, não precisa nada. Usando a minha mão, vocês usarão a mão de vocês. Tem duas mãos aqui. Então a parte branca do olho grego, a reserva de cor, eu vou usar uma mão. Toda essa parte que está embaixo da minha mão é a parte que eu quero branca. E aí eu vou ensinar uma técnica de fazer máscara também, para a cor não pegar nessa parte branca. A amarração, gente, vocês, não sei se todos vocês trabalham com tecido ou já trabalharam com tingimento. A reserva de cor é a parte do tecido que eu quero que fique branca a primeiro momento. Eu posso fazer várias reservas de cor durante o processo. Eu posso tingir de azul e agora eu quero reservar o azul. Aí eu protejo o azul, ok? Nesse caso eu quero que aqui fique branco. Então eu separei esse espaço. Tem duas maneiras de fazer. A maneira, já sou muito experiente, vou arriscar, onde eu não protejo essa parte. E corre o risco, o corante é um pó muito leve. Ele fica no ar, então ele pode contaminar o tecido e encher de manchinhas aqui em cima. Então o que eu faço? Você pode fazer tanto com barbante, como você pode fazer com fita crepe. O que eu vou fazer para proteger essa parte? Eu vou fazer toda a reserva. Então eu tomo um tempinho a mais, mas para que nenhuma parte do corante
Eu vou proteger essa parte, certo? O que vocês têm que entender da reserva de cor, gente? Como é um desenho definido, o olho grego ele tem a parte preta, ele tem a parte azul, ele tem a parte branca. Eu uso uma pressão muito forte na amarração. Quanto mais pressão eu uso, menos cor eu vou ter no tecido. É claro isso? Vocês entendem fácil dessa maneira? Entendi. Pode colocar fita crepe. A fita crepe, quando eu coloco fita crepe, eu sempre coloco primeiro o barbante e depois a fita crepe. Por quê? A fita crepe, a hora que você deixar na fervura, no caso aqui eu não vou mergulhar a peça toda, mas se você mergulhar a fita crepe na fervura, ela vai soltando a cola com o tempo, então vai contaminar a parte branca, sua reserva de cor não vai dar certo, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer isso, como a minha ideia é proteger do corante seco, eu não vou mergulhar a peça. Se eu fosse mergulhar a peça inteira, eu faria esse trabalho com muito mais cuidado, não deixando nenhuma parte do tecido aparecendo, tá? Como eu não vou mergulhá-la... Umas peças, caneca, eu só dei pressão para a cor... O que eu estou protegendo ela é para a cor não subir aqui por baixo, tá? Não é por fora. O por fora... por fora eu estou protegendo do corante seco. Em casa ou no ateliê, eu faço a amarração num lugar e o preparo da cor em outro. Depois que eu preparo a cor, eu borrifo água em cima do meu fogão, porque as partículas de cor sobem, ela fica no ar e pode contaminar o tecido em branco. Então eu faço a amarração num lugar, vou diluir a cor no fogão, que seja na cozinha, põe água para ferver, faço a diluição da cor e a hora que eu vier com a peça em branco, antes de vir com a peça em branco, eu borrifo água em cima, tá? Eu não é porque é minha arte, não é porque é artesanato, e é artesanato, a gente vai cobrar mais barato, aceita erro. No meu artesanato, na minha arte, eu não aceito erro, então eu tomo cuidado, todos os cuidados para que tenha uma qualidade profissional, porque eu sou um profissional e porque eu cobro caro na minha peça, ok? Eu acho que o nosso maior investimento, né, o nosso maior ativo é o tempo. É o tempo que a gente demanda, despende fazendo uma peça. Então isso aqui, ó, é uma máscara que eu tanto poderia... Se eu fosse jogar a peça toda no tingimento, aí o barbante ia vir por cima. Ou o elástico, certo? Agora vamos para outra parte. Eu amarro o preto agora, aí é o detalhe do meu olho grego. Se vocês pegarem agora no Google uma foto de olho grego, você vai ver que não tem separação entre a parte preta e a parte turquesa. O desenho do olho grego está claro para vocês? Se eu botar o elástico e fizer a amarração da ponta agora, o que vai acontecer? Eu vou ter o azul turquesa com uma parte branca no meio. A hora que eu botar o preto, eu vou ter o preto, uma parte branca e vai vazar preto para cá. Para mim não é o desenho do olho grego. O preto é aplicado por cima do azul turquesa. Pegou o detalhe? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tingir toda essa parte de azul turquesa. Quando eu já estou trabalhando com azul, aí eu vou mostrar a versatilidade do corante. Depois eu vou para a parte azul marinho. E por último eu vou para a parte preta. E aí eu boto um elástico só para demarcar o limite visual, para eu entender. E eu não vou mergulhar a peça na água até encostar no elástico, porque justamente eu não quero essa divisão do preto para a parte de cima.
eu vou botar o preto na parte de baixo. O preto é um círculo sobreposto ao azul. Por isso a importância do estudo do desenho. Não interessa a arte que vocês vão fazer, se é uma boneca, se é um macramê, enfim, não sei a especificidade de cada um, mas você precisa estudar a estampa, estudar o desenho que você vai fazer. Então essa parte aqui eu vou botar azul marinho, ok? Aqui eu vou fazer uma reserva de cor muito simples, onde vai dar um raio igual a íris do olho, um pouco mais grossa, mas vai parecer uma íris. Vou botar só plástico, uma reserva de cor frouxa, é para a cor invadir mesmo, e nas dobras, que é a reserva de cor por dobra, vai dar um branco, ok? Vamos preparar o azul? Agora vamos entrar na parte técnica do uso do corante. Qual a diferença do corante para a tinta? Alguém assistiu a primeira aula, desculpa eu me repetir algumas coisas, mas faz parte. A diferença do corante para a tinta. A tinta é um produto químico, o corante é orgânico. A tinta, ela cria uma película por fora do tecido, ela muda a textura do tecido, ela muda o peso do tecido. Você sente no toque que foi feito com tinta. Quem pinta tecidos, quem pinta pano de prato, entende que quando você coloca a tinta, muda. Você precisa de várias lavagens no tecido para ele voltar ao toque normal. O corante, ele funciona de outra maneira. Ele é orgânico e a fibra é tingida, ela não é pintada, ok? O que é tingida? Quando a gente usa a quantidade certa de corante, por que a quantidade certa? O que a indústria, o que a Tupi oferece para vocês? A tampinha do tubote não é só para mostrar a cor que você está usando. A cor que o seu tecido tem que ficar é exatamente a cor da tampinha. Se o seu tecido não ficou da cor da tampinha, é porque o seu processo de tingimento está errado, tá? E para chegar nessa cor, diferente da tinta, que eu coloco quantidade de cor em cima, porque ela blinda, ela cria uma película em cima da fibra, o corante não. Se eu jogar uma tampinha de corante e jogar 3 cubetes de corante, a cor será a mesma. Não vai ficar um azul mais forte porque eu aumentei a quantidade de corante. Você só vai desperdiçar produto. Você só vai jogar produto fora. E o produto, para chegar nessa cor, ele tem uma determinada orientação. Chama tingimento técnico. A fábrica, a cada lote de cor que ela produz, ela realiza testes com todas as cores, garantir um padrão de qualidade. A fábrica me garante o padrão de qualidade, eu cobro caro e garanto o padrão de qualidade do meu produto para o cliente. O que é isso? É o tingimento técnico. Para a gente ter essa cor, a gente precisa tingir nosso tecido com a água a 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, 98, 99 graus na nossa cozinha, de 30 a 40 minutos. Poxa, gente, mas eu coloquei o corante em 5 minutos e o tecido estava daquela cor. O tecido estava daquela cor, ele não ficará daquela cor. Porque o tempo de tingimento tem a ver com a fixação do produto no tecido, ok? Com a cor clara, a gente tem menos problema, porque o amarelo é cor primária, é feito de amarelo. O azul safira, puxa aqui, ó. O azul safira, o que acontece? Para fazer o azul safira, ele tem rosa misturado com azul. Então, se eu deixar 5 minutos o meu tecido, na água eu vou achar que ele é azul. A hora que ele secar, eu vou ver um azul com sombra rosa, um espectro fantasma de rosa. Porque os pigmentos claros, o tecido absorve primeiro. Entende? E na primeira lavagem, desbota tudo. Então é a parte da técnica de tingimento que a gente não pode ter pressa. Para eu oferecer, para eu ter a máxima eficiência do produto, eu preciso da água a 100 graus e eu preciso de 35 minutos da água na fervura, ok? Do tecido na fervura. A partir de 20 minutos, eu tenho uma durabilidade de 1 ano e 2 meses de couro. Com 35 minutos, as minhas peças duram 1 ano e 8 meses,
2 anos, depende de como a pessoa lava, depende se mora no Nordeste e faz um sol danado, ou se mora no Sul, o sol não é tão forte, ok? Então, quem tem um público de mais giro, eu aconselho 20 minutos de tingimento, você consegue vender a peça mais barata. Para pessoas como eu, que vendem mais caro o produto, 35 minutos. Gente, a questão não é o gás, tá? 1 hora de litro de gás dá R$1,10 de custo. Então, não é o custo do gás, mas é o teu tempo, é o teu carinho na peça, certo? Vamos seguir para a parte técnica. Essa canga pesa 140 gramas, seca. A gente pesa o tecido seco, tá? 140 gramas. A instrução do tubete, cada tubete desse tem 45 gramas de corante. Eu estou falando por pausa para não falar em cima deles, tá? Desculpa. Tem 45 gramas de corante. 45 gramas de corante tingem 300 gramas de tecido. Isso é o tingimento técnico que a fábrica põe aqui atrás nas instruções. Se você tingir 300 gramas de tecido com 45 gramas de corante a 100 graus por 35 minutos, você tem a cor igual da tampinha ou a máxima eficiência do produto. É isso, você pode oferecer qualidade para o seu cliente. Se 300 gramas eu uso 45 gramas de corante, 100 gramas eu uso 15 gramas. Pegaram a relação? Fácil. A canga tem 140 gramas, vamos arredondar para 150. Não precisa, qualquer conta é melhor do que conta nenhuma. A gente precisa uma métrica para ter padrão no nosso trabalho. Se você pretender o seu trabalho, você precisa ter padrão. Então, é metade, vamos fazer a metade de 15 gramas, 7 gramas e meio, precisaria de 23 gramas para atingir esta canga inteira, 100% dela. Quem me seguir no Instagram e pedir a tabelinha lá, eu tenho a tabela de conversão, eu mando para vocês, tem a tabela aqui. 100 gramas é uma camiseta média pequenininha, tá? Então, uma tampinha, eu dou toda a tabelinha pronta para vocês, vocês não têm. Então, olha, 23 gramas para atingir essa peça inteira. Eu vou atingir essa peça inteira? Não, tem a parte da reserva de cor branca. Então, se eu partir de 23 gramas, eu vou botar 3 cores. Se eu dividir em 3 partes, 9 gramas, aí cada 8 gramas para cada cor, vocês entendem que eu vou estar trabalhando com sobra de corante? Não adianta eu botar mais quantidade de corante, não vai ficar mais azul. Pegaram esse lance? É a especificidade do produto, diferente da tinta, ok? Então, vamos começar. Eu vou começar da cor mais clara para mais escura. Eu sempre da mais clara para mais escura, tá? Quem já tentou abrir um tubete de corante? É difícil. É duro, né? Precisa enfiar a faca aqui, né? Vou ensinar a maneira certa de fazer. Segura o corante com as 2 mãos, enfia os 2 dedões aqui, ó. E vai apertando. A tampinha sobe. Não precisa torcer, não precisa pôr nada, tá bom? Ficou fácil assim, né? Tá, ó. Dentro dessa tampinha, quantas vezes vocês já derrubaram tudo, né? Aquela porcaria. Eu já fiz muito isso, é normal, faz parte do aprendizado. A tampinha cheia, como medidor, aqui cabem 9 gramas de corante, 8 gramas e meio, 9 gramas. Então, para cada cor eu vou usar uma tampinha, é suficiente, vai sobrar corante. Se você usa em excesso, você desperdiça produto, você aumenta o teu custo, você vai ter que ir no mercado mais vezes, certo? É importante você ter paciência nessa etapa. Eu quando coloco o corante na água, eu coloco com água fria. Ah, mas pode colocar com água quente? Pode. Eu coloco com água fria, então até ela ferver, dá tempo do pó diluir todo na água, não ficar nenhuma gruminha, não ficar nenhum pedacinho sem diluir, tá bom?
professor, enquanto isso, Vai lá. vou falar para vocês a nossa novidade, né? Nosso aplicativo da Big Color. Tá? O que esse aplicativo faz, Alessandro? Esse aplicativo, eu vou utilizar agora o Big Color Mix. Tá? Agora eu vou clicar. Vou usar isso aqui primeiro, tá? O Big Color Fire. Então eu cliquei. Eu quero saber as cores necessárias e a quantidade para eu poder fazer toda a camisa do Marcos. Então eu vou clicar, tirar uma foto, capturei a imagem, certo? Esse não é feito da luz, então deu uma Pega uma nitidez coisa na mais cor, né? perto de você. Então eu vou clicar aqui. Ele dá a quantidade de corante e as cores necessárias para eu fazer a cor que eu quiser, tá? Repetindo, eu vou dar o efeito da luz e com o meu branco. Então eu clicando a quantidade e as cores necessárias para qualquer cor que você quiser. Basta Pessoal, virar, isso clicar e tirar a foto. aí é um negócio tão legal, eu fiquei tão impressionado. Imagina uma cliente de vocês que pede um trabalho com uma cor especial. Eu dou o exemplo de noiva. A noiva quer um verde particular para fazer o vestido das madrinhas. E você não compra aquele verde no mercado. Com esse aplicativo ele te dá os pantones de cor, ele te dá 4 pantones, você escolhe o que aproxima mais do vestido e ele te dá a receita para com a cartela da linha de algodão, com 3 cores que você monta exatamente aquela cor. Manchou a sua blusa amarelo mostarda, não tem essa cor na cartela de algodão. Faz na camisa dela, por favor, na tela mostarda. Manchou a camisa, uma camisa que papai me deu, o marido me deu, eu tenho carinho por ela. E ele dá a receita dessa, você escolhe a cor que mais se aproximou, clica aí. E ele te dá a receita, olha, você vai misturar tanto de amarelo, tanto de vermelho, tanto de preto, e você vai ter exatamente essa cor. Para vocês não terem dúvida, o percentual que ele dá é em cima de 100 gramas de produto. Porque tem cor que, por exemplo, precisa 1% do vermelho. Se fosse uma quantidade menor, você não tem como medir. Então, em cima de 100 gramas, 1%, 1 grama, dá para medir. Então, isso é muito legal. Cada artista aí, Dá para personalizar o peso da peça. Aí ele dá mais a porcentagem, tá? Ainda tem essa. Para qualquer peso. Você personaliza Pra qualquer o peso peso. da peça. Então, para quem tem interesse em aprender a usar ou a começar a fuçar no aplicativo, abaixa, tá já na Play Store, na Google Play, é gratuito, é super E legal. aqui, ó. Ó, só ler o QR Code na tela também. Eu uso essa churrasqueirinha aqui, porque nem sempre o braço do robô aguenta o tempo todo, ok? Segurar uma maçã 5 minutos é uma coisa, uma hora é outra. Eu estou falando para mim mesmo. Então, cada um aí eu faço varal com cano de PVC, para cada um no meu Instagram tem um monte de bobagem, um monte de loucura aí que a gente usa como ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar essa parte da peça para fazer o azul turquesa. Não vou passar daqui, eu vou chegar ele até um dedo mais ou menos da onde eu fiz a reserva de cor, tá? Ah, olha lá, já tá azul, tá pronto. Não, gente, não tá pronto, tá bom? Aqui na feira, lógico que eu não vou segurar vocês, senão seriam 35 minutos no tom de azul, 35 minutos no tom de azul. O preto é só uma bolinha pequena, pode ficar menos tempo? Você pode fazer o que você quiser, a arte é sua, mas tecnicamente não pode. Mais 35 minutos se você quiser valorizar o seu trabalho, certo? Então aqui vocês me perguntam, eu vou fazer coisa de 5 minutos mais ou menos cada etapa, para também ter uma cor consistente e ficar bonita visualmente. Mas para venda, eu não venderia essa peça, tá? Com 5 minutos. Então em casa o que eu faço? Ó, outro detalhe, quando a gente faz o fogão de casa, levantou fervura, abaixa o fogo. Porque se eu deixar com o fogo alto, fervendo muito forte, as bolhas que vão subir podem contaminar outras partes do tecido. Por isso também, eu não sou perfeito, eu nego,
por isso eu sempre faço da cor mais clara para a cor mais escura. Se bater um azul claro aqui eu vou botar o azul escuro. Então o azul escuro vai esconder o azul claro que pegou no lugar que eu não queria, certo? Marcos, vou anunciar mais uma novidade, hein? No nosso aplicativo temos os parceiros, inclusive, ó, tá o Marcos, a Isabela, tá? Vocês clicam, vão direto no Instagram de cada um. Lá vocês vão ver técnicas de tingimento, tie-dye. Eu poderia estar chamando eles também, tá bom? Olha que legal. Para mim é um orgulho estar dentro do Alto da Tupi, eu sou grato a toda a equipe da Tupi. Eles me veem melhores olhos do que eu mesmo me vejo. Eu sou muito agradecido. Certo. Meu único defeito é ser feio. É isso. Aqui também, gente, o fogãozinho, ele não chega ao ponto de ebulição da água. A gente não pode entrar com botijão de gás na feira, então esses detalhezinhos assim, vocês farão com certeza, se seguirem as orientações, farão muito melhor na casa ou no ateliê de vocês, tá? Mais um merchan, Márcia. Vai lá, gente. E a gente também tem o descolorante Tupi, tá? Então, de repente você fez um tingimento, não gostou do desenho, não gostou do formato, não gostou do tingimento, você utiliza o Tupi descolorante, tá bom? Você descolore e depois faz um novo tingimento, ok? Tupi descolorante. Não, nunca usem água sanitária, não. Tupi descolorante. Pessoal, o descolorante também, eu não sei se algum de vocês assistiu a aula anterior, onde eu fiz o marmorizado. Tem vários usos para esse descolorante. Por exemplo, minha camisa azul, vocês já devem ter visto na internet o tie-dye reverso. E como a gente pode fazer, por exemplo, como eu botaria um amarelo em cima dessa... O laranja da minha lupa. Eu gosto muito de azul marinho com laranja. Eu acho que é uma combinação azul marinho com rosa, fica legal. Como eu coloco o laranja em cima do azul? Não vai pegar nunca. Eu faço a amarração do marmorizado, ponho no descolorante Tupi, a parte que ele descolorir já é um trabalho pronto. Eu posso usar a camiseta, já é um reverso, eu tirei cor da camiseta. Mas e para acrescentar o laranja? Eu faço o mesmo processo de nu, nem abro a amarração que eu fiz. Eu tiro do descolorante, enxago a peça e faço o tingimento em laranja. O laranja não vai sobrepor sobre o azul marinho. Lembra do detalhe? Não é tinta, é um corante. Então a parte azul marinho não vai pegar o laranja e a parte que o descolorante descoloriu vai ficar laranja. Então eu vou ter uma camiseta reversa, uma camiseta escura, eu consigo colocar cor clara. Uma camiseta de vocês que manchou com água sanitária, que manchou com cândida, vocês podem fazer a mesma coisa. Façam. O que eu costumo fazer, por exemplo, o marmorizado é um efeito muito coringa para você revitalizar a peça e para você tirar mancha de peça. Na técnica do marmorizado eu faço pinçamentos com o tecido molhado para dar o efeito do mármore. Aonde manchou a peça de água sanitária, eu puxo para cima. Todas as manchas da peça eu puxo para cima. Então aquela mancha e adjacências vão descolorir com o descolorante. A hora que eu botar a cor em cima, sumiu a mancha, tá? Então tem várias aplicações aí, é só usar a imaginação, a criatividade e aliar com a técnica que vocês vão ter resultados incríveis. Exatamente, e ó, esse aplicativo é sensacional. Ó, vou clicar aqui na cor vermelha. Então eu vou usar o descolorante, após o descolorante, vai ficar o vermelho. Olha só, gente. Cliquei no vermelho, vou descolorir. Aperte seguro, agora que eu estou vendo essa unidade. Olha só como fica. Depois do processo de descoloração, né? Então é muito interessante, é sensacional. Sabe aquele desenho que eu mostrei para vocês? Que é esse aqui, ó. É a mesma técnica de amarração, puxei o centro, só que ao invés de respeitar a proporção do olho grego,
a cada 2 dedos eu coloquei um elástico, eu coloquei um barbante. É a mesma técnica de fazer círculo, usando o azul, faz essa técnica, ok? O geodo é a mesma coisa, só que para dar a impressão de pedra, ou você, no caso aí quem tem o desenho claro na cabeça vai entender, o geodo, ele não é um círculo perfeito, geodo é de pedras, né? Então é um movimento orgânico, mas irregular. Se você consegue imaginar isso, você vem fazendo isso aqui, ó. Só que entra, está dentro, sai, vai fazendo um círculo completamente desigual. Você precisa fazer isso uma vez. Eu fiz o círculo desigual aqui, todo o resto que eu prender embaixo vai seguir o padrão de cima. Então eu posso fazer esse desenho numa parte do tecido, na outra parte do tecido e na terceira parte do tecido. Fazendo a dobra sanfona, que é uma acima, uma não, seguindo aquela linha, prendi o primeiro, prendo mais 3, 4 elásticos. Vou para o segundo, faço a mesma coisa, passando com o dedo, deixando sempre a linha por cima. Por isso é importante desenhar e riscar. Aqui na feira deve ter essas canetas que riscam tecido e sai com temperatura. Vai sair na água fervendo ou vai sair com o secador. Entende? Então você desenha no tecido e vai puxando com o dedo mais 3 elásticos, você tem o geodo. E o círculo do Capitão América, o escudo do Capitão América, é um círculo maior, aí 2 dedos, uma prensa, 2 dedos, um elástico, 2 dedos com um elástico, você tem visualmente a proporção do escudo do Capitão América. E no centro você pinta uma estrela. Eu recorto meus próprios stencils. Você pode pintar a mão, aí cada artista faz da maneira que achar melhor, certo? Primeira parte, ok. Aquilo que eu falei. Tá o azul da tampinha, tá? Para ter qualidade eu preciso de mais uns 10, 15 minutos aí. Mas é isso que vocês têm que buscar no atingimento de vocês. A quantidade certa te dá a cor da tampinha. Não adianta eu botar mais 3 cubetes aqui que a cor não vai ficar mais forte, mais rápido. Não vai, vocês vão jogar corante fora. Certo? Não fica mais forte, mais rápido. Não tomem esse caminho, certo? O que eu vou mostrar agora é a versatilidade do corante, trabalhando da cor mais clara para mais escura. Sempre depois que você faz uma parte do tingimento, faz o enxágue, usem luva, cuidado que a água que vai sair daqui está a 100 graus, então se você botar a mão vai te queimar. Deixa a água correndo. Vai apertando, a água vai sair um pouquinho azul no começo. Você aperta e enxágua até ela sair toda branca, ok? O que está saindo não é a cor do tecido azul, é o excesso de corante que a fibra não absorveu. A fibra tem um grau de saturação, então não adianta você botar 10 tubetes. Ela tem uma quantidade que ela vai saturar e ela não vai mais absorver. Então não precisa jogar corante fora. Alguém tem alguma dúvida? Explica tão certinho, né? Que não deixa ninguém com dúvida, né? O cara é fera. Parabéns. Gente, vamos para a segunda cor. Vamos pegar a água, ferver a água de novo, esperar a ferver e começar de novo? Não. Eu não estou fazendo azul claro. Eu não consigo transformar o azul escuro no azul claro. Mas eu já estou com a água fervendo, eu consigo transformar o azul claro no azul escuro. Então, no começo do projeto eu não defini que eu vou usar uma tampinha para cada cor e ainda assim vai estar em excesso. Pronto, eu vou botar uma tampinha do azul escuro dentro do azul claro. E a minha água já está fervendo, eu já continuo o processo. Mexer um pouquinho, eu já tenho o azul marinho aqui dentro.
Lembrando que no fim vamos sortear bastante brinde pra vocês, hein, gente? Então, esperem e aguardem. E depois eu vou fazer o mesmo processo no preto. Vou botar uma tampinha do preto dentro do azul marinho, ele vai ficar preto e vou fazer o tingimento de preto. Eu não preciso esquentar a água a cada processo que eu estou fazendo. Se você fizer o amarelo, você pode transformar o amarelo em laranja, o laranja em vermelho, o vermelho em roxo, o roxo em preto. Eu posso seguir outro caminho, o amarelo em verde, o verde em azul, o azul em roxo, e aí por diante, ok? Os milhares de seguidores que estão assistindo. Oi, mãe! Alguma dúvida? É isso. Pessoal, ó, botou aqui, vai dar uma doce. Olha só como já bate o azul marinho. Só para vocês verem que o azul claro ficou azul marinho. Mesma coisa, 5 minutinhos aqui. Uma dúvida que as pessoas me perguntam, não sei se é a dúvida de vocês. Quantidade de água. Tem que botar 1 litro de água, tem que botar 2 litros de água. Você tem que botar a quantidade de água adequada para o vasilhame que você está usando. Não tem quantidade certa de água. Se eu usar uma caixa d'água de 3.000 litros para atingir essa canga, eu vou usar uma tampinha de corante. Só que vai demorar para caracas para atingir, porque vai ter pouco corante e muita água, ok? Então, vocês têm que adequar o vasilhame para o tamanho da peça que vocês vão atingir. Se eu quiser atingir 5 peças dessas, eu preciso de um vasilhame adequado, que caibam 5 peças dessas, sem tocar o fundo da panela, sem tocar as laterais da panela. Esse é o ideal. Então, a quantidade de água varia para o tamanho do vasilhame que vocês vão usar. O que não varia é a quantidade de corante. A quantidade de corante é uma métrica que segue o peso indicado, a proporção indicada no pivete. 45 gramas de corante tingem 300 gramas de tecido. Então 15 a cada 15 gramas de corante a gente tinge 100 gramas de tecido. A linha Lume precisa do dobro disso. Tá? Para cada 45 gramas de corante eu tingo 150 gramas de tecido. Então a quantidade que eu acho para atingir uma canga ou para usar a linha algodão, eu faço vezes 2 para usar a linha Lume, tá bom? Aqui é aquele cuidado, aqui é por isso que você cobra caro uma peça. Você vai ficar olhando, você vai ficar mexendo, você não vai deixar pegar no fundo, você vai olhar com carinho. Eu costumo falar, a gente faz, a maioria de vocês, ou a grande parte, deve fazer isso. Como um médico, eu converso com a minha cliente, eu faço uma anamnese, né? Eu pergunto o que ela quer, o que ela espera da minha peça. Que relação que ela tem com o óleo grego, entende? Você cria um vínculo, um relacionamento, você entrega uma peça dedicada para aquela pessoa, feita com carinho para aquela pessoa. No meu caso, não é o volume de peça que eu faço, sabe? Eu entrego qualidade mesmo. Quem ainda não deu nome para concorrer ao brinde no fim? Falta alguém aí? Ó, azul marinho, né? Se eu posso tirar, ficou ótimo. Para efeito de demonstração, daqui a pouco eu vou tirar. Para efeito de venda, 35 minutos, ok? Ou aquilo, né? Por exemplo, eu tenho alunas que moram de Ubatuba, eu tenho outras alunas de Ubatuba. Poxa, é um público, não é que não é fiel, é um público rotativo, né? São turistas que vêm, que não estão talvez dispostos a gastar tanto numa peça. Então o que eu sugiro de tempo mínimo, 20 minutos. 20 minutos é suficiente para você ter uma peça com uma qualidade de 1 ano, ok? 35, 40 minutos, eu tenho uma qualidade aí de 8 meses, 2 anos de peça. Eu não posso falar que o homem está aqui, eu vou falar do Pupifix. Eu vejo muitas pessoas usando o Pupifix como bengala para o tingimento não tão adequado. Eu vou tingir 5 minutos e vou botar Pupifix e o trabalho está ok.
O Tupifix é maravilhoso, mas ele é um plus a mais do seu tingimento bem feito. Qual é a experiência que eu tenho hoje, né? A maioria das camisas, quando eu me encomendo a camiseta, eu só faço por encomenda. Quando eu me encomendo a camiseta, eu uso Ering. A Ering é o tecido que mais dura. O tecido acaba e se eu usar o Tupifix e tingir 35 minutos, o tecido, a gola já esgarçou e a cor tá boa. Entende? Eu tô falando meio contra o fixador, mas não é. É que os tecidos hoje não são de tanta qualidade como antigamente. Então eu quero que o meu cliente compre a cada 1 ano, a cada 8 meses, a cada 1 ano e meio. Eu quero que ele volte e compre de novo. Não adianta eu fazer uma cor que durou 2 anos e com 1 ano a secretária, a pessoa que trabalha na casa dele lavou, estragou a peça, o tecido está uma porcaria e a cor está viva, entende? Então, assim, adequem, aprendam o básico, aprendam a atingir com eficiência. Se ainda assim o tecido que vocês usam é top, pode falar palavrão? É foda, e vocês conseguem botar preço lá em cima, usem o Tupifix sim, entreguem uma qualidade máxima para o cliente de vocês e cobrem por isso, certo? Esse é o nosso Tupifix, tá, gente? Olha só, aqui eu tenho a cor, mas eu ainda não tenho a fixação. A fixação, lembrem, tem a ver com o tempo do tecido na fervura. Aqui já deu por agora. Agora vamos para o preto. Eu vou fazer o pré-inchado, vou tirar a temperatura do tecido para eu conseguir manipular. Posso pedir, por favor? Põe a canequinha aqui embaixo para eu fazer porcaria. Isso. Boa. Enquanto ele esfria, vamos fazer o preto. Mesma coisa em cima do azul marinho. Lembra do dedão? Nunca mais vou fazer depois de preto. Essa métrica que eu uso é o que eu chamo de técnico artístico. O tingimento técnico é o que o laboratório da Tupi faz, realiza os testes para garantir essa qualidade para vocês. Essa métrica do peso versus a medida do corante versus o tempo, tingindo 100% do tecido. O que eu faço na minha metodologia é quebrar essa métrica nas porções de tecido que eu vou tingir. É o que eu chamo de tingimento técnico artístico. Eu uso as métricas que a fábrica me propõe, adequada à arte que eu vou fazer. Vamos para a parte preta. O que eu vou fazer aqui, o detalhe que eu vou fazer aqui, eu vou amarrar. Você viu, isso aqui foi minha mão porca de manipular o corante. Eu não vendo um trabalho dessa maneira, ok? Por isso os processos com calma adequada é uma demonstração. E tem erro na demonstração, mas na técnica, na arte de vocês, fazendo com calma, limpando de uma cor para outra, eu não admito que isso aconteça no meu trabalho, certo? Eu vou vender baratinho, não, por favor, certo? Enquanto isso, eu vou passando para vocês um trabalho do corante e sintético, tá bom? São peças de acrílico.
Esse aqui, o que eu usei o azul turquesa, azul marinho e o preto. Eu encostei na madeira aqui, ó, vacilão. Essas pedrarias que vocês estão vendo foi o tupi sintético, tá bom? Que fez esse tingimento. É o mesmo procedimento que ele está fazendo, porém com outro corante, sintético. Pessoal, aqui ó, eu botei um dedo acima do meio porque eu não vou trazer a cor até o barbante. É para eu não me atrapalhar durante o processo, eu vou saber que eu vou trazer a cor um dedo abaixo do barbante para dar aquela nuance do preto sobreposto ao azul sem ter separação de cor, tá? E esses detalhes você só pega estudando a estampa, estudando o efeito que você quer fazer. Se você partir direto para o tecido, você não vai acertar de primeira. Quantas peças você está proposto a errar? Isso custa. Você vai errar 3, 4 câmeras, não percebi. É assim. Não, estuda o desenho, estuda a estampa no papel. Tá vendo? Eu não trago a cor até o barbante. O próprio tecido, por capilaridade, ele vai puxar a cor para cima, certo? Então, um dedo para baixo, eventualmente ele vai encostar no barbante, mas ele não vai dar aquele raio definido marcado. Olha lá, já tá preto. Nessa rua, até o final. E aí, Ale, alguém tem dúvida? Alguém tem pergunta? Perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Alguém já teve uma experiência ruim com corante? Alguém já tinha tentado usar o tratamento, certo? Lembrando, daqui a pouco tem sorteio de brindes, hein, gente? Aí, Nós vamos sortear essa câmera? eu não sei, sorteia a peça ou não? Sorteio ou não? Aê! Animação, hein? Levem essa canga, usem à vontade, nunca lavem ela. Marquem o nosso amigo Marcos no Instagram, hein? Antes dela desbotar, vocês me marquem, tá bom? Não desbota, gente. Claro, meu. Deixa eu tirar isso aqui. A próxima aula que eu vou dar uma aula de shibori geométrico, ensinando a minha dobragem base para você criar o seu próprio padrão, tá? Esse método que eu desenvolvi, eu uso papel e vou ensinar a dobragem base, onde vocês vão reconhecer o padrão que vocês querem criar, e desse padrão único, vocês replicam a dobra e criam uma estampa, uma padronagem. Então eu tenho um caderno aqui que eu vou mostrar para vocês, com a mesma dobragem, usando uma linha vertical, mais de 40 padrões de estampa. Então se vocês usarem 2 linhas, vai para 80, 3 linhas, vai para 120. Se vocês usarem traços sinuosos, pontos, círculos, é infinita a possibilidade de criação de padrões geométricos, tá? É isso aí, galera. Tá chegando a Copa do Mundo. Verde e amarelo aí vai predominar, né, mano? Sim, essa é outra coisa que eu vou fazer, né? Isso é mais tarde. Eu vou mostrar como eu fiz essa camiseta aí, ó. Enche a caixa de mensagem do Instagram do homem aí, hein? Pra tirar dúvidas, esclarecimentos, comprar com ele também as peças. Essa camiseta foram 3 processos, né? Foi o primeiro processo de marmorizado, depois eu fiz o processo da barra, onde eu tentei esconder o marmorizado na parte de baixo, subir o degradê, fazendo desvanecimento do corante para a parte de cima, e
E aí eu fiz a aplicação do verde em arco. Eu usei o verde Citrus e o azul Safira da linha Ludo. Ó, pessoal, para demonstração para vocês, olha só, não está preto. Vamos enxaguar e abrir? Uma banca aqui na Liberdade em São Paulo, e ela faz esses padrões assim, e ela vende lá, mas ela ensina, ela vai mostrar. Daqui a pouco ela vem. É a hora da verdade, hein? Vocês pegaram Será? Todo mundo curioso, né, Marcos? Tá nada. Com certeza. mais alguém que precisa. Pegou o panfleto? Já? Quando eu chegar lá, eu vou fazer. Posso te pedir um favor? Tira. Permitam sentar para cortar os barbantes e sem cortar a camiseta, porque eu já não enxergo direito. Posso pedir, por favor? É esse tipo de... Na hora que você for abrir a sua peça do seu ateliê, um paninho limpo, né? Esse tipo de cuidado que às vezes em uma apresentação, na feira, a gente não consegue fazer o processo exatamente. E percebam, tá vendo? Que eu não cheguei no barbante, foi usado como referência para o preto, dessa impressão da íris do olho, por isso que é um olho grego. Podemos ver o Marcos tem todo o cuidado com a peça, todo o carinho, né, gente? Então é um trabalho muito bem feito. Parabéns. Obrigado, André. Obrigado. Já falei muita peça fazendo isso. Você tem um trabalho enorme, na hora de abrir você empolgadão lá, mulher gritando com você, porque vocês imaginam que eu faço uma bagunça na cozinha de casa de vez em quando. Tem uma foto que é meu Instagram. Eu peguei para fazer essa etapa do azul e do verde dessa camiseta e eu botei a foto do fogão lá de casa, como ficou. Minha esposa não acordou feliz comigo. Beijo, Pri! Beijo, meu amor! A parte de reserva de cor. Olha o trabalho do Marcos Tavares. Uau! Que lindo! Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem entrar no Instagram da Pupili. A Nádia sempre responde todos vocês com muito carinho e eu, da mesma maneira, tento não fazer diferente, tá bom? Obrigado. Fica à vontade. Depois, se fosse usar o Tupifix, não precisa secar, você só enxágua bem a peça para tirar todo o resíduo de corante que não fixou na peça. Aí você faz a dissolução, dissolve o Tupifix em água fervente
e banho-maria por 20, 30 minutos. Mas depois não precisa esperar secar a peça, nada. Certo? Alguma pergunta? Vamos fazer o sorteio? Vamos lá. DJ! Animação total, gente! Agora eu vou passar para a garota propaganda, conhece o Tupi. Gente, obrigada pela presença, viu? Todo mundo colocou no minha, no sorteio. Então vamos lá, energia pra cima. Quem vai querer ganhar? Quem vai acertar primeiro que vai ser que tem uma caneca exclusiva. A caneca exclusiva da Tupi. Tem um bloquinho, caneta, uma tabela da Copa para vocês acompanharem os jogos, tá? Vamos ver quem é a pessoa primeira segundo. Ai, pegou. Vivian Bessani. Aê, Vivian! Parabéns! Depois que for sorteado, vem aqui e escolhe um brinde, tá? O produto que quiser aqui do nosso restaurante, tá bom? Só uma coisa, se quiser ficar mais 5 minutinhos, depois do sorteio a guarda ia ser atualizado. Quem quiser ver. Olha só, ele falou que depois do sorteio tem uma peça terminando de fazer, que é um marmorizado, e ele vai abrir para mostrar o resultado final, tá? Então quem quiser ficar mais um pouquinho, aproveita e já vê o outro resultado, outra técnica. Ângela! Ângela! Ângela, foi embora, Ângela! Próximo, próximo! Deu oportunidade para outra pessoa, né, gente? Melhor ter alguém aqui, vamos lá. Sueli Almeida. Sueli! Cadê Sueli, gente? Foi embora! Melhor vai mais. Vamos fazer mais um. Mônica Tavareto. Mônica, aê, parabéns! Coisa mais linda aqui, gente. Gostou? Fiquei chique? No final, pode vir que eu leio a mão de vocês, tá? Olha é real. Vamos lá. Quem vai ganhar esse turbante aqui? Maria Parinhaque. Maria. Só deixa eu falar um negócio para eles. Esse turbante que quem fez foi aquela moça ali. Aquela moça ali foi a moça que me ensinou quase tudo que eu sei hoje, mas quem me deu um dos maiores empurrões foi essa menina no laboratório da Tupi, que me ensinou toda a parte técnica de uso do produto, tá bom? Eu que fiz. Emocionada. Boa tarde, né? Pessoal, eu fiquei emocionada porque eu conheço mais perfeitamente. Nossa, uma puxando o saco do outro aqui hoje. Vamos lá. Chacoalha o saco então, vamos lá. Quem vai ganhar o turbante? Valéria Pereira. Valéria, parabéns! Parabéns, viu? Depois eu vou tirar um brinde. Vou pegar. Chacoalha o saco. Maria Luísa Escara. Caiu a internet, fica tranquilo. Escaramuço. Parabéns! Ganhou! Maravilhosa! Essa bolinha também foi feita aqui. A gente faz esse meio, né? Organizado para as personagens dela. Ela que fez. Janaína Santos! Parabéns, Janaína! Posso mais uma noite para vocês?
Quem ganhar no sorteio a canga, vocês autorizam dar um tubete preto, um azul marinho e um azul turquesa para quem acompanhou e ganhou a canga que está fazendo em casa e marcar a gente? Então com a canga vão 3 tubetes, tá bom? Legal, essa é a última. Já vai sortear, né? Emoção, hein? Vamos guardar emoção. Esse agora? Ivete Marilene Alves. Ivete, parabéns. Parabéns, Ivete! Chacoalha, hein? Mais um kit exclusivo. Kazumi! Kazumi, parabéns! Obrigado por ficar me escutando até agora, hein? Agora é aquele momento em que todos esperavam. A canga! Ela é a canga, hein, gente? Vai pra praia, olha tudo. Não é? Pra pegar piscina, pra ficar em casa, qualquer coisa. Liga essa canga. Vamos ver quem vai ser a sortudo. Ai, ai, ai. Vocês estão aqui com o peito que vão juntos. Silvana Alves! Parabéns, Silvana! Sortuda! Depois eu gostaria, se vocês deixarem, de tirar uma foto com todos e Tirar uma foto, uma selfie bem bonita. Quem foi sorteado pode vir pegar um bilhete, tá? Você vai abrir primeiro. vocês querem que abra primeiro essa canga também? Abre, abre, abre. Gente, olha só, improviso é maravilhoso. Apeguei a pedidos. Vamos sortear também esse novo curso marmorizado, hein? Mais Eu acho bacana azul marinho, eu acho bacana cinza, eu acho bacana mulheres e o vermelho pro marmorizado, mas escolha. então é isso aí. Ele fez uma cor que ele acha legal, a cama tá com essa cor, então, mas aí vocês vão escolher um tapete para reproduzir em casa na cor que vocês quiserem, tá bom? Quem não acompanhou a aula passada foi que eu fiz o marmorizado. O marmorizado, molha o tecido, pinça com os dedos. No meu Instagram tem uns destaques eu mostrando como faz. Eu tenho um e-book no Tripelab, na Hotmart também, ensinando todas as manhas e nuances do marmorizado. O marmorizado, o que é legal vocês entenderem de dica para quem não viu a outra aula. Quanto maior pressão nos elásticos, maior a reserva de cor, menos cor invade o tecido, vai ficar com menos cor, independente da cor e mais branco. Eu particularmente prefiro fazer dessa maneira. Se você quiser que a cor invada mais o tecido, prestem atenção, no caso da viscose é um tecido de gramatura baixa, é um tecido com alta porosidade, vamos colocar assim, sabe? O corante vai passar fácil. Então usem menos pressão na amarração, menos pressão no elástico, o tecido vai ficar com mais cor e menos branco, tá bom? Isso, só lembrando, essa é uma das técnicas mais simples e mais fáceis de fazer. E vejam o efeito como fica incrível. O que é legal, eu vou passar para vocês irem olhando, o que é legal é perceber, isso é o detalhe que a menina calça faz, as nuances em cima da cor forte, os veios que parecem um mármore. E esse detalhe faz toda
só tá molhada, mas não vai manchar nada de vocês. Esse detalhe da meia calça faz toda a diferença na produção do efeito. Exato. Tanto onde está claro como onde está escuro, vendo a variação aqui, a ramificação que faz é igual ao mármore. Sem a meia calça, a cor bate muito forte no tecido, fica tipo uma mancha mais arredondada, não dá essa noção dos veios, entendeu? Se você vê bem, né, olhando de perto, você vê a parte que deveria, ou que é branca, mas você vê que ela não é toda branca. Ela tem esses veios igual ao mármore. Eu pinço com os dedos e depois formo um formatinho de pizza e vou amarrando com elástico. Depois eu ponho dentro da meia calça e pressiono mais ainda. Não vou molhar vocês. Vocês, por favor, podem olhar. Fica à vontade. Então, enquanto vocês estão olhando, vamos ver quem vai ser a pessoa sortuda, ó. Os dedos, energia lá em cima. Até ele quer, ó. Né? Ah, eu vou ter a responsabilidade de pegar, hein? Será? Peguei um aqui, que tá escrito. Cláudia Lopes de Souza! Parabéns! Olha! A Cris na praia com ela. Gente, muito obrigado pela presença. Uma ótima feira para vocês, viu? Façam em casa. Segue lá o nosso Instagram, hein? @Frio. Obrigado, gente. Quem quiser fazer a foto. Obrigada! Vocês por me aguentar todo esse tempo, viu? Claro! Cadê ela?